Durante a Guerra Fria, o governo dos Estados Unidos tentou desenvolver uma máquina capaz de traduzir o idioma russo. Milhões de dólares foram gastos, e os linguistas mais talentosos do país foram envolvidos no projeto. Logo, os primeiros documentos russos foram digitados nos computadores recém-desenvolvidos e todos esperavam com ansiedade. Em poucos minutos, havia páginas em inglês saindo das impressoras, mas para a tristeza de todos os envolvidos, elas significavam muito pouco. As palavras estavam certas e parte da gramática também estava correta, mas ninguém podia entender o sentido do texto. O projeto foi um fracasso, não por causa da falta de tempo, dinheiro ou talento, mas porque o computador não podia ler o contexto envolvido. Quando lemos textos como Romanos 3, verso 28, ou Gálatas 3, versos 24 e 25, temos a impressão de que a lei não é mais relevante para o cristão. No entanto, estes e outros textos de Paulo que tratam da lei e da graça pertencem a um contexto mais amplo que precisamos considerar para entender o que ele está realmente dizendo. Então, vamos considerar o contexto dos ensinos de Paulo sobre lei e graça. Um dos maiores problemas que Paulo enfrentou na igreja foi a tentativa de se fazer da lei um meio de salvação. Toda crença que encubra a suficiência da redenção de Cristo destrói o Evangelho, e por isso Paulo agiu contra esse problema. Em 1 Timóteo 1, verso 8, ele diz que a lei é boa se alguém se utiliza dela de modo legítimo. Se existe uma maneira legítima de se utilizar a lei, também existe uma maneira que não é legítima. Muitos judeus eram sinceros em seu desejo de justiça, eram zelosos em servir a Deus, mas queriam fazer isso do seu jeito. Eles haviam tomado um objeto da revelação de Deus, a lei, e confundido com a fonte de sua salvação. Por mais que a lei seja boa, não é boa o suficiente para salvar alguém. Na verdade, em lugar de tornar justa uma pessoa, a lei destaca a pecaminosidade dessa pessoa e revela a necessidade de justiça. Por isso, Paulo destaca tanto o aspecto negativo da lei como seu aspecto positivo. O aspecto negativo é que, em matéria de salvação e justificação, a lei só pode nos condenar como transgressores. O aspecto positivo é que, por meio da lei, vem o pleno conhecimento do pecado e a consequente necessidade de um Salvador. Ao nos lembrar de nossa verdadeira condição diante de Deus, a lei nos sensibiliza quanto à necessidade de receber de Cristo, através da fé, perdão, paz e poder para amar e obedecer à sua lei. É por isso que Paulo diz em Romanos 10, verso 4, que o fim da lei é Cristo, não no sentido de acabar com ela, mas no sentido de ser a finalidade da lei, ou seja, conduzir o pecador a Cristo. A lei lembra a todos os cristãos de que Cristo é a nossa justiça. Assim, a obediência é uma resposta à graça divina, não o contrário, e é chamada em Romanos 1, verso 5, de obediência da fé, em contraste com as obras da lei, pelas quais ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Gálatas 3, verso 11. Essa fé não anula a lei, mas a confirma e torna possível ao pecador que busca perdão e restauração cumprir a exigência da lei. Romanos 3, verso 31 e 8, verso 4. Neste ponto, é significativo que Paulo se refira à superioridade da fé sobre a lei como meio de obter justificação, mencionando a experiência de Abraão, a quem foram confirmadas as promessas do Evangelho. Em Gálatas 3, Paulo esclarece que a lei revelada no Sinai não alterou nem tampouco substituiu a aliança de Deus com seu povo. O propósito da lei nunca foi modificar as condições do pacto ou oferecer outro meio de salvação, mas tornar compreensível ao ser humano os requisitos da aliança da graça divina, de modo que pudesse apropriar-se dela mediante a fé no Salvador. Se o crente pudesse obter a salvação através das obras da lei, renunciaria efetivamente à graça de Cristo, como diz Gálatas 5, verso 4. Pretender encontrar a justificação fora de Cristo é negar a fé. Se, por outro lado, a graça divina pudesse ser obtida ou merecida com base em alguma virtude humana, a graça deixaria de ser graça.
de acordo com Romanos 11, verso 6. Nesse caso, o ser humano poderia alcançar o favor divino por meio de sua própria força, e Cristo nem mesmo precisaria ter se oferecido como oferta pelos pecados, como lembra Gálatas 2, verso 21. Qualquer tentativa de substituir a fé pelas obras da lei como meio de salvação é uma perversão do Evangelho, pois nega tanto a necessidade como a eficácia do sacrifício de Cristo. Portanto, toda a discussão de Paulo sobre a lei gira em torno da seguinte questão: pode o sistema judaico de justificação pelas obras, baseado no cumprimento legalista da lei moral, das leis cerimoniosas e da tradição, conceder a alguém o direito de receber o favor divino e ser aceito por Deus? Certamente, a resposta é não. Nenhuma pessoa pode obter justificação e salvação a não ser pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é possível conciliar o conceito bíblico de graça como um dom gratuito e imerecido da parte de Deus com a possibilidade de alguém merecê-la ou alcançá-la através das obras. Assim, ao defender a salvação pela fé e não pelas obras da lei, Paulo não estava ensinando que a fé anula a lei. Na verdade, o que Paulo diz é que nossa esperança não está na lei, que apenas define o pecado e revela a necessidade de justiça. Nossa esperança está em Jesus Cristo, que não apenas guardou a lei perfeitamente, mas permite que todo aquele que nele crê participe da sua justiça. O cristão pode agora obedecer à lei de Deus com uma consciência livre, porque Cristo removeu a condenação da lei. A graça que vem por meio de Cristo não nos isenta da lei, mas nos leva a obedecê-la, de maneira que a experiência de Cristo expressa no Salmo 40, verso 8, seja a nossa experiência. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. Referindo-se ao papel da lei no plano de Deus, Ray Stedman escreveu: pondo o assunto em seu devido lugar, somente quando a lei é transformada em um meio de salvação ou de restringir o pecado, é que entra em choque com os princípios da graça. Em qualquer outro sentido, ambas são complementares e nunca entram em conflito. A lei, porém, jamais foi destinada a salvar. Em seu princípio essencial, não é e jamais pode ser oposta à graça, porque ambas atuam em campos distintamente separados e para propósitos amplamente diversos. A lei destina-se a revelar o pecado. A graça destina-se a salvar do pecado. Nenhum conflito pode existir entre ambas. A graça e a lei são elementos da verdade que não podem ser separados. A graça existe para que a lei possa ser cumprida. A lei existe para que a graça possa ser requerida. Os que são salvos pela graça de Jesus desejarão viver segundo a vontade de Deus, em sincera obediência à sua lei, movidos pelo amor que procede do céu. Obedecerão não para serem salvos, mas porque foram salvos. A única coisa abolida de suas vidas será o pecado.